pessoal, eu sou a professora Juliane Rossato, faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesquev, e lá no nosso canal do YouTube tem uma série de vídeos que são extremamente interessantes sobre diversos conteúdos, inclusive conteúdos relacionados com a pandemia. Nós temos vídeos sobre coronavírus, é um vídeo inicial, bem do início da pandemia, para que vocês possam acompanhar, o diagnóstico laboratorial de Covid, e também o diagnóstico de RT-PCR. Então, esses vídeos estão lá e muitos outros materiais também que vão sendo postados e atualizados constantemente, tanto no nosso Instagram como no nosso Facebook também, tá? Bom, como a pandemia é o assunto do momento, né, e coronavírus está, né, nesse âmbito, todo mundo está acessando a internet muito e para poder entender melhor sobre o diagnóstico, para entender melhor sobre tratamentos, e apesar dessa acessível informação que nós podemos ter, isso pode provocar um pouco de confusão, isso pode trazer um pouco de problema também para a maioria da população que não entende esses conceitos e não entende muito sobre o assunto relacionado ao diagnóstico, relacionado a tratamento e relacionado à medicação. Então, por isso, no nosso bate-papo de hoje é sobre automedicação. Tá? Então, eu chamo a Cláudia para que ela possa falar conosco um pouquinho e também introduzir a nossa convidada de hoje. Olá, pessoal, tudo bem? Então, em tempos de coronavírus, de isolamento social, a automedicação ela é muitas vezes vista como uma solução que é rápida e eficaz. Entretanto, essa prática ela pode trazer graves consequências, como a intoxicação e até mesmo, em casos mais graves, a morte. Além disso, a administração incorreta de um medicamento pode agravar uma doença ou até mesmo mascarar os seus sintomas. Para a gente poder conversar um pouco mais, então, sobre medicamento, remédio, automedicação, fármacos, hoje a gente vai, então, trazer uma especialista no assunto para estar aqui com a gente. Hoje, então, a doutora Rosane Gomes vai estar aqui. Ela é graduada em farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mestre em ciências médicas, farmacologia pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e é doutora em ciências biológicas, fisiologia pela URGS. E ela desenvolveu um projeto de pós-doutorado na Yale University, nos Estados Unidos, por 2 anos. E atualmente ela é professora associada do Departamento de Farmacologia da URGS. Então, a professora Rosane, eu acho que se quiser complementar um pouco da sua formação, quiser contar um pouco da história antes da gente começar, eu já deixo um gancho, assim, né, para a gente poder começar a dialogar um pouco, né? Assim como as pessoas, elas vão no supermercado e fazem um rancho, né? Elas acham também que pode ir na farmácia e fazer um rancho da mesma forma, né? Para sair menos vezes e tal, passa na farmácia e faz um ranchinho básico. Então, eu vou pedir que eu acho que a primeira coisa que a gente pode falar para quem está aqui nos assistindo é algumas diferenças, né? O que é um medicamento, o que é um remédio? Eles são a mesma coisa ou não? Uhum. Então, agradeço ao convite, né, Cláudia? Não precisa complementar a apresentação, né? Aos poucos a gente vai conversando. Eu acho que nosso objetivo aqui é falar um pouquinho para as pessoas, ou dar um pouquinho mais de informação para torná-las mais aptas, né, a esse enfrentamento do coronavírus. Então, iniciando a tua pergunta, ela é bastante pertinente, porque nessa ideia de a gente não sair de casa, a gente acaba também passando na farmácia e estocando um pouquinho de medicamentos, né? Então, isso acaba sendo um problema, porque na medida em que a gente tem um medicamento em casa, em grande quantidade, a gente acaba fazendo uso e muitas vezes sem necessidade e às vezes também sem indicação médica, né? Então, diferenciando um pouquinho medicamento, remédio, o que é uma coisa, o que é outra, o remédio é considerada toda a terapia que a gente utiliza para restabelecer a saúde do indivíduo. Então, assim, o que é um remédio? Um remédio pode ser um medicamento, um remédio pode ser um chá, um remédio pode ser uma sessão de yoga, né? Pode ser terapias ativas, um abraço pode ser um remédio. Por quê? Porque essas substâncias, por exemplo, o chá, a pessoa, por que ela está tomando chá? Ela está tomando para acalmar, para relaxar, para dormir um pouco melhor. Quando ela
aquece, faz aquela infusão, a própria água quente já traz um conforto para o organismo. E se aquele chá, por exemplo, é um chá de camomila, vai sim acalmar um pouquinho a pessoa, vai dar uma relaxada e ela vai dormir bem. Então, isso é um remédio, mas não é um medicamento. O que que é um medicamento? Medicamento é aquilo que a gente compra na farmácia, ele é produzido pela indústria farmacêutica com uma tecnologia apropriada, né? Então, ele diferencia-se do chá, ele diferencia-se da acupuntura, do exercício físico, porque ele tem essa tecnologia atrás dele para ser disponibilizado no mercado. Então, ele realmente tem que ser manipulado. Ou a gente compra fornecido pela indústria farmacêutica, ou ele pode ser manipulado em farmácias de manipulação, né? Nada impede. Mas ali na farmácia de manipulação tem um profissional que foi treinado para produzir, né, aquele medicamento. E o medicamento, o que de fato ele é, né? Quando a gente compra um comprimidinho lá na farmácia, ele está dentro de um blister, a gente abre o blister ali, coloca o medicamento na boca e engole. O que tem ali naquele medicamento? Tem uma substância que nada mais é do que uma estrutura química que está misturada ali com algum pozinho para poder ter um tamanho apreciável, que a gente consiga enxergar o medicamento, né, o comprimido, e dentro dele tem o que a gente chama de fármaco, né? A palavra fármaco, que era um pouco desconhecida do público, ela se tornou bastante conhecida nos últimos tempos, né, do tempo de corona, porque todo mundo começa assim, porque esse fármaco, porque a farmacologia diz, né? Então, acabou se familiarizando um pouquinho mais a palavra fármaco, e aí quem não sabe, fármaco é a substância que está presente dentro do medicamento e que tem propriedade terapêutica. É aquela substância ali presente dentro do medicamento, que é o fármaco, é que vai interagir com o meu organismo e sim produzir um efeito, né? Então, tomando gancho nessa explicação, a gente, muitas vezes assim, as pessoas perguntam assim, mas como é que os medicamentos funcionam, né? Ou as pessoas nem se perguntam, elas veem lá que está escrito, elas vão na farmácia, está escrito assim, bom para dor, né? Aí elas vão para casa e tomam um comprimido ali, e aí de repente ficam esperando que o medicamento, que aquele comprimido faça efeito, e dali a 30, 40 minutos livrou-se da dor. Então, as pessoas, muitas vezes, elas mistificam, elas acham que aquilo ali é como se fosse uma coisa, um pensamento positivo, uma aura azul, que às vezes eu brinco com os alunos, assim, a pessoa, só porque está escrito na caixa que é para dor, a pessoa vai achar que vai... Não. Claro que tem um efeito placebo, que pode acontecer que a pessoa melhore um pouquinho mais rápido se ela tiver a sugestão de que vai melhorar, mas a coisa mais importante é que aquela substância que está ali, que é o fármaco, dentro do comprimido, quando a gente ingere, ela vai até o nosso estômago, ali aquele comprimido é desintegrado, o fármaco é liberado e ele entra dentro do meu organismo, e lá ele faz uma viagem no sangue, e se ele é um medicamento para dor de cabeça, ele vai acabar entrando em contato, né, pelo sangue com essa área que está afetada, e ali ele vai interagir com algumas enzimas ali específicas e que vão atrair aquele fármaco porque ele tem a estrutura química que atrai aquela molécula. Então, eles vão se atrair e ali, né, o fármaco que é para dor de cabeça vai impedir a formação de substâncias que são produzidas e que promovem a dor e a pessoa vai sentir um alívio. Então, o que eu estou contando para vocês? Eu estou contando que o fármaco é uma substância que vai lá na minha cabeça, e então, depois de agir lá com aquela estrutura, é que ele vai aliviar a dor de cabeça. Então, não é pela boa vontade, não é pela confiança só que o fármaco vai fazer o efeito. Ele vai fazer porque ele interage com essas estruturas químicas específicas. E assim é para tudo, tá? Tudo a gente tem uma explicação. Então, fármaco para o coração, como é que ele vai agir? Bom, tem fármacos que são bons para o coração, né? Bom para diminuir a pressão, que eles vão agir no próprio coração. Então, eles vão ser atraídos. Eu vou tomar o comprimidinho, ele vai percorrer o meu organismo, mas na hora que o fármaco chega lá no meu coração, ele se conecta a estruturas específicas ali,
e faz com que, no decorrer do tempo, né, na medida que o fármaco vai chegando ali em concentração adequada, eu tenho um alívio do sintoma, eu tenho uma diminuição da pressão. Então, a primeira coisa que é básico para a gente é desmistificar. O fármaco é uma estrutura química que interage com o local específico do meu organismo. A gente não pode esperar milagres. Tudo é muito, digamos, simples, né? E ao mesmo tempo complexo, porque às vezes as pessoas não se dão conta do que é um fármaco. Uma das coisas que me assusta muito, agora falando da tua explicação, né, que o medicamento, ele vai lá no coração e ele age lá no coração e tal, uma das coisas que me assusta muito é justamente isso do, tipo assim, vou pegar o remédio remédio não, vou pegar o medicamento, agora usando o nome correto, né, do meu vizinho e vou usar. Então, assim, meu vizinho usa enalapril, maleato de enalapril para pressão. Para que eu vou ir no médico? Para que eu vou ir no cardiologista se eu posso pegar o maleato de enalapril dele e eu usar na mesma dose que ele usa também? Né? Se dá certo para ele, vai dar certo para mim também, né? Não, então muito pertinente a tua pergunta, porque isso acontece com muita frequência, né? Que a gente diz assim, é que o vizinho me indicou, né? Às vezes até numa consulta médica, na hora de fazer a anamnese, o médico vai questionando a respeito de que tipo de medicamento, né? Quais os medicamentos que o paciente está usando, e ele acaba admitindo que um vizinho dele, ele não estava se sentindo muito bem, e o vizinho dele indicou o medicamento e ele está tomando e está se sentindo melhor. O que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai tomar o medicamento? A gente tem que ter uma indicação médica, normalmente. Depois a gente até pode falar sobre medicamentos que não necessariamente precisam de uma prescrição médica. Mas pensando no coração, né, no exemplo do enalapril. O enalapril é um fármaco que ele é bastante indicado, né, ele é um dos fármacos de escolha para o tratamento da hipertensão, mas o médico é o profissional que, se eu estou me sentindo mal, se eu estou com taquicardia, se eu vejo que eu estou com dificuldade, às vezes, de caminhar, me sinto muito cansada, o que eu tenho que fazer? Fazer uma avaliação, né? Às vezes a gente faz a medição da pressão arterial lá no Parque da Redenção, aí alguém diz pra gente, olha, sua pressão tá alta. O que a gente tem que procurar? Um médico. O médico é o profissional que tem um longo treinamento e ele vai avaliar se a pressão daquele indivíduo ela é leve, moderada ou severa. De acordo com o tipo de pressão, né, a quantidade, o grau de severidade, ele vai dar um medicamento. Às vezes, ele já no início, já prescreve 2 medicamentos. E às vezes, ele não prescreve medicamento nenhum. Por quê? Porque aquele mal-estar não necessariamente está associado à hipertensão. Talvez a pessoa esteja com alteração do batimento cardíaco porque ela está ansiosa, porque ela está apreensiva. É um momento da vida dela. Ou ela está tomando um outro medicamento e esse medicamento aumenta um pouco a pressão. Ela não sabia, estava tomando medicamento, um outro tratamento que ela estava fazendo, ou às vezes ela estava comendo muito gengibre, que aumenta um pouco a pressão. Então, o que significa? Significa que ela não tem um diagnóstico. Então, sempre a gente deve, em medicamentos que atuam, né, em órgãos como coração, rim, fígado, a gente sempre deve procurar ajuda médica para ele fazer o diagnóstico. Uma dor de cabeça, eu falei para vocês, mas toda vez eu vou ter que ir no médico para fazer o diagnóstico, toda vez eu vou ter que ir lá ou entrar numa fila, ou eu vou ter que pagar uma consulta para... Não, nem sempre eu vou ter que correr para o médico para fazer o diagnóstico. Às vezes eu estou com uma simples dor de cabeça. Se ela é pontual, se ela é de vez em quando que acontece, eu vou na farmácia e compro um medicamento para dor de cabeça. Já imaginou se todo mundo que tivesse uma dor de cabeça fosse procurar ajuda médica? Nossa, o serviço de saúde ia ficar com mais filas do que ele já tem. Então, para patologias, para doenças, né, que são pontuais, assim, para situações pontuais, a gente pode sim ir lá na farmácia e comprar um medicamento para dor de cabeça, né? A gente até vê que eles estão ali nas prateleiras, a gente pode escolher. Era o que eu ia comentar, né? Tu chega na farmácia e tu tem praticamente um buffet te oferecendo, né? Várias possibilidades.
E isso também pode ser difícil para quem é leigo entender por que está ali aquela medicação e o que ela realmente pode usar. Ela está disponível ali porque ela não precisa de prescrição? É isso que a gente tem? Sim, elas não precisam de prescrição e elas são fármacos que normalmente servem para aliviar sintomas, né? Então a gente vê assim, tem ali, além do medicamento para dor de cabeça, tem um antigripal. O que tem dentro do medicamento antigripal? Ou é um xarope, ou são pastilhas, né? Normalmente tem substâncias ali que vão aliviar os sintomas. A gente sabe que a maioria das gripes é causada por vírus, né? Então, os sintomas que o vírus promove no meu organismo são febre, né? Tosse, coriza, né? Então, o que tem ali dentro daquele medicamento, daquele xarope ou daquela pastilha? A pastilha, por exemplo, tem anestésico local. Então, quando a gente vai chupar aquela pastilha, para que a gente está chupando? Para aliviar a dor. Então, normalmente tem um analgésico ali dentro e normalmente tem um anestésico local. Enquanto eu estou chupando a pastilha, dá meio que uma aliviada naquele sintoma. Às vezes, o xarope, então, tem o próprio açúcar do xarope, ele diminui um pouco a tosse, porque ele lubrifica o trato respiratório superior. Então, o xarope tem isso, tem xarope que tem mel, que tem guaco, né? Tem xarope que tem algumas dessas plantas, por exemplo, o guaco, sim, ele tem uma propriedade emulsificante, mas ele também, mas assim, ele umedece o trato respiratório. É como se a gente bebesse água. Aliás, a água também serve para tosse, então eu posso beber água em vez de tomar o medicamento. Mas assim, o xarope tem isso, então ele tem essa substância doce que ajuda a lubrificar, tem o guaco que tem um pequeno efeito diminuidor dos cílios, que são ali aqueles que provocam a tosse, ele diminui um pouquinho a atividade. E às vezes, dentro das substâncias ali que estão presentes ou no comprimidinho para gripe, né, tem substâncias que diminuem a coriza. Então, são vasoconstritores que a gente fica fungando toda hora, passando a mão no nariz toda hora, porque fica escorrendo. Então, eles diminuem a secreção do nariz, e aí eu tenho a ideia de que a gripe está passando, mas na verdade eu estou, digamos assim, diminuindo, aliviando os sintomas, mas não estou passando, né? Então, não estou passando, a gripe não passa porque ela tem uma evolução, né? Se ela é viral, ela tem um período, vai depender da pessoa, do sistema imune da pessoa, ela tem um período de em torno de 1 semana a 2. Ela vai ficar incomodando a pessoa, no início não tanto, depois vai ter um pico, né? E depois vai diminuir. Então, eu vou tomar um antifebril para febre relacionada com a gripe, eu vou tomar um analgésico para dor do corpo, que às vezes acompanha, e nesses medicamentos antigripais tem essas substâncias que secam um pouquinho o nariz, tem também analgésico, às vezes tem antihistamínico, porque às vezes a pessoa tosse por causa da alergia que está acompanhando essa resposta gripal. Então, são substâncias que estão ali presentes e que não precisa ir no médico, porque elas são, o que a gente também leva em conta nos fármacos, elas são seguras. É muito difícil que com aqueles medicamentos que tem ali, tem laxante ali também, né? Tem naquela prateleira do Sirva-se, né? Do automedicação, tem laxante, tem medicamento para gastrite, né? São fármacos que são bastante seguros e que podem ser utilizados em momentos pontuais, quando a pessoa não estiver se sentindo bem. Os outros que a gente esses aí são os que a gente chama de medicamentos isentos de prescrição, né? Que foi até os que foram comentados que poderiam ir para o supermercado, né? Que tinha gente querendo colocar no supermercado. Então, em alguns países até tem, em supermercados, tem esses medicamentos para vender, né? Aqui no Brasil, a gente, né, já se tentou outras vezes, mas se pensa que a orientação para o uso, mesmo ali no momento em que o indivíduo, ele pega o medicamento que está na prateleira, ele vai até o caixa, ele tem um profissional atrás, né, por trás dele, o farmacêutico que atende na farmácia, que vai ser responsável, né,
pela saúde dele. Então, assim, num determinado momento, ele vai poder consultar o farmacêutico, ele vai poder perguntar ao farmacêutico se aquele medicamento é o melhor para ele, e o farmacêutico sim tem treinamento para avaliar. Ele vai investigar, ele vai conversar com o paciente, ele vai ver qual é o grau de comprometimento da saúde, inclusive se for alguma coisa um pouco mais grave, ele está treinado para indicar que o paciente procure, né, que o cliente ali procure um médico, porque provavelmente o medicamento que ele está utilizando não vai ajudar, não vai resolver o problema dele, né? Mas, voltando ao ponto que a Cláudia comentou, assim, a automedicação. Então, não vou usar o medicamento para o coração porque o meu vizinho usa. Eu tenho que procurar ajuda. E nessa ânsia de comprar um monte de medicamentos para estocar, a gente tem que tomar cuidado com vários aspectos. O primeiro, não utilizar o medicamento de modo desnecessário. Não é porque eu tenho em casa um medicamento que é para, sei lá, gastrite, eu vou usar o medicamento porque ele está aí. Às vezes nós vemos até com antibióticos, né? As pessoas, muitas vezes, uma dor de garganta, alguma coisa, reutiliza antibióticos, isso a gente acaba observando. E aí, do antibiótico é muito importante comentar sobre isso, porque assim, ó, o antibiótico tá todo mundo sabendo que agora tem que ser com prescrição médica, né? Aí o que as pessoas fazem? Elas vão na farmácia e compram, o médico prescreve uma caixa, né, de comprimidos, uma caixa, né, um xarope, um frasco. E as pessoas, o que elas fazem? Elas chegam em casa e começam a fazer o uso do medicamento, e o médico diz, tem que usar por 7 dias. Quando ela se sente um pouco melhor lá pelo terceiro, quarto dia, ela já não usa mais. E aquele medicamento fica lá. Aí ela sente uma dor de garganta mais adiante, ela já toma um antibiótico, porque é o que sobrou do outro tratamento. E nós, no Brasil, nós temos um outro problema que é o seguinte, nós não temos fracionamento de fármacos. Por exemplo, nos Estados Unidos, que eu conheço um pouco, a gente vai no médico e o médico diz assim, ó, você tem que fazer tratamento por 7 dias. E ele prescreve o equivalente a 7 dias de tratamento. Então, se são 14 comprimidos, são 14 comprimidos. Se 21 comprimidos, 21 comprimidos. O que lá o paciente faz? Vai na farmácia e é 21 comprimidos, ele leva só os 21 comprimidos e ele sabe que o tratamento significa terminar toda aquele frasco. Aqui no Brasil, o que acontece? A gente vai comprar e tem 30 comprimidos a caixa. E aí sobra. E aí a gente coloca na gaveta de medicamentos, que todo mundo tem uma, né? Aí vai sobrando e a pessoa vai se automedicando, vai tomando por conta o medicamento, né? Então, alguns medicamentos, eles não têm tantos efeitos adversos, então eles são seguros, eles não causariam grandes problemas, mas alguns outros podem ter consequências. Os antibióticos, por exemplo, se a gente usa ele de modo indevido, pode acontecer de a gente se infectar de novo pela mesma bactéria logo adiante, ou a quantidade de comprimidos não foi suficiente para matar todas as bactérias, ou a bactéria era de uma outra cepa que não é tão sensível a esse antibiótico. Resultado, eu posso criar uma situação chamada resistência, em que aquele antibiótico não funciona mais para mim. Então, não vai aliviar, não vai matar a bactéria que está me infectando, porque ela está resistente ao antibiótico. Então, por causa disso, também foi necessário que os antibióticos fossem prescritos apenas com receita médica, porque as pessoas passavam a comprar antibiótico e deixar estocado e tomar o antibiótico no momento que achassem que estavam precisando, sem que o médico diagnosticasse precisamente qual era o tecido, né, qual era a área do corpo que estava sendo infectada, quais são as prováveis bactérias, ele sabe disso, quais são as prováveis bactérias que infectam aquele tecido, ou se a gente vai ter que fazer uma análise mais profunda para saber que bactéria é aquela, para então fazer o tratamento. Então, é muito importante a gente fazer uso consciente do medicamento, sabendo que a gente precisa daquele medicamento para aliviar um sintoma e para prevenir complicações.
Sem contar que também pode pegar o medicamento do vizinho e ser alérgico, né? Só pegando, por exemplo, o gancho aí que tu estava falando dos antibióticos, né? Por exemplo, tem muita gente que é alérgica à penicilina e às vezes nem sabe, né? Daí sobrou o antibiótico em casa do marido, sobrou do filho, lá sei eu, e tomou, ele vai ter uma reação adversa grande, né? Por causa disso. Acho que é importante também a gente dizer que eles também, o medicamento, ele é ótimo, ele é maravilhoso, ele atua, ele vai lá, ele resolve o problema. Mas em alguns casos existem grandes efeitos adversos também que estão relacionados com esse uso indevido do medicamento, né? Exato, né? Então, tem algumas pessoas, isso também é importante dizer. A Cláudia comentou sobre a alergia, né? Mas existem várias outras reações que podem acontecer dependente do indivíduo, né? Então, assim, tem algumas pessoas que têm alergia. Tem outras pessoas, como o exemplo do enalapril, que a gente... Pode ser que para aquela pessoa que vai usar o enalapril, o vizinho, no caso, que vai usar o enalapril, pode ser que para ele o enalapril faça um super efeito, muito mais efeito do que faz no vizinho que está usando normalmente. Ou o contrário, não vai fazer efeito nenhum. Aí ele está perdendo, está gastando dinheiro e não está fazendo efeito. Então, quando a gente está falando de fármacos, quando a gente está falando de tratamento de doenças, a gente tem que entender que cada pessoa é única. Uma pessoa. O que eu quero dizer com única? Quando eu disse para vocês que o paciente precisa ir no médico e o médico precisa avaliar se o paciente tem hipertensão leve, moderada ou severa, o médico também vai tentar identificar se aquele paciente pode ou não ter uma resposta melhor a um medicamento ou a outro, né? Imaginem, e aí a gente já começa a falar de outras situações. Imaginem, se for uma criança, eu tenho que tentar fazer ajuste, eu não tenho que tentar, não, eu tenho que fazer ajuste de dose. Se for uma gestante, né? Se for uma pessoa idosa, será que a resposta é igual em todo mundo? Se for um asiático, se for né, uma pessoa, sei lá, com problemas de saúde, outros problemas de saúde. Então, no momento que o médico está avaliando o paciente, ele está escolhendo o melhor tratamento para aquele paciente. Esse paciente, talvez que foi lá e tomou o enalapril do vizinho, talvez ele fosse melhor, mais bem indicado para uma outra substância, um amlodipino, um propranolol. É um médico que está ali preparado para fazer a anamnese. Bom, então, pessoal, para a gente poder fazer uma conclusão do nosso assunto de hoje, né? Acho que para ficar bem claro para todo mundo, né? O que é a automedicação, então, e quais são os riscos, então, de uma pessoa se automedicar? Uhum. Então, a automedicação é o uso do medicamento sem prescrição médica, né? Sem indicação de um profissional que teve um treinamento para essa indicação. E no momento que eu faço uso de um medicamento sem essa orientação, o que pode acontecer é eu apresentar efeitos adversos, né? Eu comentei com vocês, né? Para uma pessoa pode ser que não aconteça muita coisa, para outra pode ser que tenha um efeito adverso muito importante. Então, para um indivíduo, eu posso não perceber nem eficácia farmacológica, eu posso perceber, por exemplo, o exemplo do enalapril, vamos voltar ao enalapril, né? Assim, tipo, para que eu estava usando enalapril? Para diminuir a pressão arterial. Pode ser que ele não faça efeito para mim, porque eu estou me automedicando e não é o medicamento correto para mim. Ou pode ser que eu tenha uma espécie de uma intoxicação, mesmo em doses terapêuticas, que para o outro era uma dose normal, para mim pode fazer mal. Então eu vou me sentir muito tonta, eu vou desmaiar, eu vou ter uma série de efeitos adversos associados ao uso do medicamento, porque para mim ele não é adequado. Então é isso que a gente tem que cuidar. Sempre que alguém diz, o medicamento é bom para alguma coisa, a gente tem que pensar assim, mas ele é bom porque ele diz que a terapia está indicada, ou ele é um antihipertensivo, ou ele é um medicamento para dor, mas será que ele é bom para mim? Será que a quantidade de medicamento que o meu vizinho toma, ela deve ser igual para mim? E mesmo os medicamentos que são utilizados em doses terapêuticas, em doses adequadas, muitas vezes eles também têm efeitos adversos que o médico
vai saber lidar e orientar, que os outros profissionais da saúde também vão saber lidar e orientar, porque às vezes eu tomo um medicamento e ele acaba dando dor de cabeça. Aí eu tenho que tomar um medicamento para passar dor de cabeça. Então, se eu sei disso, eu consigo controlar. Agora, quando eu tomo um medicamento por conta própria, né, e eu não sei que esse medicamento, por exemplo, pode afetar a minha visão, eu posso vir a ficar cega ou perder a visão, eu vou perder 30, 40% da visão, porque eu tomei o medicamento sem orientação médica e eu não sabia que dava aquele efeito. Mas para mim, eu sou uma pessoa sensível em termos de dose, para mim afetou a minha visão. Ou para uma pessoa, vai tomar um medicamento, dá problema renal. Os rins, a gente não comentou sobre isso, mas os rins, eles acabam jogando fora tudo que não presta do meu organismo. Então, o resto, a gente toma um medicamento. Para onde é que o medicamento vai? E eu disse para vocês que ele age lá naquela estrutura. Mas ele não fica ali grudado para sempre. Ele gruda, desgruda. No que ele desgruda, né? O que ele faz? Ele circula, ele é transformado, é tornado uma substância mais solúvel em água e sai pelo rim. Então, os restos do medicamento saem pelo rim. Se eu estou usando um medicamento que prejudica o meu rim, ele vai perder a capacidade de filtrar. Então, significa que pode ser que um outro medicamento que eu estou tomando, ou mesmo esse medicamento, passe a se acumular no meu organismo, como se eu tivesse, ao mesmo tempo, tomando 3 comprimidos. Claro que eu vou ter efeitos adversos se eu tiver um aumento de dose. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que, às vezes, a gente está usando o medicamento por conta própria e a gente corre o risco de prejudicar o nosso próprio organismo. E com isso, talvez, a gente não tenha como reverter. Por exemplo, a cegueira, que é uma das coisas, um dos efeitos esperados pela cloroquina, que está sendo muito utilizada, ela não é reversível, né? E aí, pegando o gancho da cloroquina, que muitas pessoas acabaram comprando, ela não precisava de receita médica, as pessoas acorreram à farmácia e fizeram uso como automedicação. A cloroquina, ela aumenta o risco de arritmia. O que é arritmia? O que o nome diz, o ritmo cardíaco fica bagunçado. E a arritmia, ela não é uma doença por si, mas ela pode ou está associada à morte. Se o paciente é cardíaco, e as pessoas às vezes não sabem que são cardíacas, elas usam o medicamento e podem ter morte associada a esse uso indevido, sem orientação. Então, para que a gente vai reservar esses medicamentos? Para que eles sejam prescritos por profissionais. Se vocês estão acompanhando toda a evolução, né, a cloroquina está lá na lista de medicamentos que estão indicados para tratamento da COVID, só que ela vai ser usada lá no hospital. O médico normalmente vai fazer o uso da cloroquina quando ele fizer a avaliação do paciente, que ele perceber que o paciente está com tais sintomas, está mais grave, então aí ele vai fazer o uso não apenas da cloroquina, que é outra situação que às vezes as pessoas se confundem um pouco. Ela não é o único tratamento. Ela é um adjuvante na terapia para o tratamento do COVID. Ela sozinha, ela não faz nada e ela não cura. Ela diminui a carga viral, ou seja, se eu tiver o sistema imune hábil, se eu tiver menos vírus, eu vou ter mais chances de me curar. Ela ajuda a diminuir a carga viral. Então, ela não cura. As pessoas usam o medicamento achando que vão ter a cura e não é bem assim. É só uma ajuda. E se vocês forem olhar todas as prescrições, quem tem interesse, né, quem é mais da área, são muitos medicamentos. São 3 a 4 medicamentos diferentes que são utilizados para tratar a COVID nesses estágios mais avançados, para aliviar, para ajudar o meu organismo a matar aquele vírus. Então, não é uma coisa que eu possa comprar na farmácia e me prevenir, me proteger. Eu tenho que fazer o uso consciente. E isso serve para todos os medicamentos que eu sei que estão envolvidos com órgãos mais vitais, né?
como eu disse para vocês, e às vezes uma dor de cabeça, eu vou usar uma única vez o medicamento. Se a minha dor de cabeça, eu já vou falar para vocês, né? Automedicação. Eu vou lá e uso o medicamento para dor de cabeça. Passou? Ótimo, estava super correto. Agora, se a minha dor de cabeça persistir, eu tenho que procurar um neurologista, eu tenho que investigar qual é a origem dessa dor de cabeça. Não posso fazer o uso continuado de um medicamento sem ter consultado um profissional que me oriente a respeito do uso continuado ou não, ou troca de medicamento. O que eu estou usando não é o correto. Exatamente, isso pode provocar ainda uma doença crônica e até mesmo irreversível, né? Pode chegar a um ponto por tu não estás tratando ela da maneira correta, tá apenas mascarando com sintomas, que é o que muitos medicamentos acabam fazendo. Exato, exatamente. Não sei se esclarecia. Bom, acho que a gente aprendeu bastante hoje, né, sobre o básico do básico do básico, né, de fármacos e medicamentos e o que é a automedicação e os riscos que se tem de se fazer uma automedicação, né, e que não é para as pessoas irem lá na farmácia e fazerem seu rancho, né, não é que a gente vai dizer isso, né, deixar essa mensagem aí, né, não adianta ir lá encher o carrinho do supermercado, encher o carrinho da farmácia também, né, o que serve para... Procure o médico, procure o farmacêutico, né? Quem possa lhe instruir, lhe informar sobre qualquer medicamento. Que serve para um não serve para o outro, então não adianta a gente se encher de coisa dentro de casa, vai tudo perder a validade, a gente vai acabar botando fora muita coisa porque não vai usar, né? Então, agradecer a professora Rosane por estar aqui hoje com a gente, atender o nosso convite prontamente para estar aqui, né? Obrigada. Se quiser deixar um recado final para o pessoal também. Não, um recado final que deveria ser, na verdade, direcionado para todos, né? Se cuidem, né? Mantenham a saúde mental e física. A coisa mais importante contra o vírus é o meu sistema imune estar apto a combater essa doença. Então, como é que o meu sistema imune, né? Ele se mantém apto? Se eu tiver alimentação adequada, se eu fizer atividade física, a gente sabe que agora está difícil fazer atividade física intensa, mas uma caminhada, né? Procurar quem usa, né? Quem é adepto de meditação, meditar, fazer yoga. Tem várias dessas terapias que podem contribuir para melhorar o meu estado físico e, com isso, tornar o meu sistema imune apto a combater qualquer doença, né? Especialmente essas infecciosas. Então, se eu tiver o meu organismo bem imunocompetente, eu com certeza vou ser uma pessoa vitoriosa frente a essa infecção, se por acaso ela vier entrar em contato comigo. É isso. Então, tá, obrigada, Gurias, né? Esse nosso bate-papo ele vai estar lá no nosso canal do YouTube, disponibilizado para vocês sobre automedicação. Se inscrevam no nosso canal, acompanhem o Instagram, o Facebook e até mais. Até. Tchau. Tchau.